Olá, boa noite. Começa o Câmara Debate. Nesse momento, você que está acompanhando o nosso programa, nesse momento, uma pessoa pode estar se suicidando no mundo, porque a cada 40 segundos acontece um suicídio no nosso planeta. O tema de hoje são as políticas públicas de prevenção ao suicídio. Começa agora o Câmara Debate. No Câmara Debate de hoje, eu recebo os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, Pedro Francês, do PR, e um convidado muito especial, o André Luiz dos Santos Pereira, que é voluntário e divulgador do CVV aqui da nossa região, do nosso estado, está conosco para falar sobre esse tema tão importante que é a prevenção. Justamente neste mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas para a importância de ações para que se evite cada vez mais esse número que é crescente de suicídios no nosso planeta. A nossa região, só para você ter uma ideia, o Brasil é o 8º país com maior índice de suicídios. Santa Catarina, o 2º. É preocupante. Por isso os vereadores estão aqui, junto com o nosso convidado, para debater sobre esse tema, já que na nossa cidade, ultimamente, temos acompanhado também bastante situações como essa. Primeiramente, agradecer aos vereadores, começando lá na ponta direita. Vereador Pedro, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lacerda, boa noite ao André, é um prazer tê-lo aqui conosco, André, para a gente falar de um tema tão importante, né? E boa noite também ao nosso colega vereador Gelson Rodrigues, e boa noite a todos que nos acompanham através desta emissora. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite para trazer aqui algumas informações e também debater sobre esse problema que nós enfrentamos hoje, não só na cidade de Balneário Camboriú, mas em todo o mundo. Hoje a gente se depara com esse mal que é do suicídio, né? Vereador Gelson, boa noite, obrigado mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Lacerda, é um prazer novamente estarmos aqui participando deste Câmara Debate. Boa noite a todos que nos assistem, né, nesse tema importantíssimo que é a questão do suicídio. Boa noite, vereador Pedro Francês, é um prazer estarmos juntos aqui novamente, ficamos juntos todas as sessões ao lado, né, o senhor com o primeiro secretário, com a mesa diretora. Prazer também o André, importante voluntário, né, que faz trabalho excepcional junto lá ao CVV, e vamos tratar desse assunto muito importante que devemos sim a cada dia, né, alimentar e ver uma forma diferente de evitar o suicídio, que é uma questão recorrente no mundo todo, e principalmente em nossa cidade. Agora estamos aí vivendo momentos difíceis com a questão do suicídio, então precisamos debater sobre isso. André, eu quero te agradecer inicialmente por ter aceito o convite. Eu acho que é a primeira vez que o Câmara Debate traz um convidado para participar junto com os nossos vereadores, e entendo que o momento é extremamente oportuno em função do mês e em função do tema. E, claro, o trabalho que o CVV desenvolve em todo o país. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente para discutir esse tema tão importante. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Lacerda, boa noite aos vereadores, né, aos espectadores da TV Câmara. Para nós, o CVV é uma honra, uma oportunidade de estar podendo, nesse mês todo alusivo, né, a prevenção do suicídio e a valorização da vida, está podendo trazer um pouco de informações acerca dessa problemática de saúde pública. Porque o suicídio é um problema de saúde pública mundial, e no Brasil, de alguns anos para cá, está começando a melhorar muito a questão, principalmente acerca da divulgação, de como prevenir e de como lidar com essa problemática, né? Pois é, para que os vereadores, para que a gente tome pé aqui do nosso assunto de hoje, vamos falar um pouquinho de dados estatísticos, dos números que são alarmantes, principalmente na faixa infantil, diria assim. Nos últimos 15 anos houve um aumento significativo da morte de jovens por suicídio no mundo e no Brasil em especial. Fala um pouquinho para que a gente começasse a trazer o assunto para o nosso setor político e para o nosso município. O que a gente costuma alertar a população e ir divulgando a questão da prevenção do suicídio, que o suicídio ele está dentro do campo da violência, né? Então ele é normalmente uma morte violenta, só que a pessoa mira essa violência contra ela própria. Então a gente fala que ele está enquadrado na autoviolência, nesse patamar. E a sociedade está mais violenta.
conforme aumenta a violência na sociedade, o índice de suicídio tem aumentado. Ele realmente está entre os mais jovens, que a gente pega uma faixa etária de 15 até os 29 anos, mais ou menos, ele já é a segunda causa de morte no mundo. No Brasil é a quarta causa de morte e já teve anos que estava em terceiro, perdendo para homicídios e acidente de trânsito só. Então é uma epidemia silenciosa, por ter um tabu muito grande acerca do suicídio. Normalmente o que falta para as pessoas conseguirem lidar com toda a relação que ele envolve é mais informação mesmo, e descobrir que meios de estar prevenindo, né, os casos. Eu falei aqui do Brasil, 8º no mundo, Santa Catarina, o 2º, e Balneário Camboriú, vereadores, é a segunda cidade do estado com maior índice de suicídios. Quais as políticas que nós poderíamos, enquanto órgão público, implementar para ajudar a combater esse aumento assustador de suicídios aqui na nossa cidade? Fiquem à vontade para discutir. Quem quiser começar, quem fica aí? Realmente nós temos consciência, né? Inclusive temos o prefeito Fabrício de Oliveira sensivelmente, né, entendendo este problema que é recorrente em nosso município, aí, de estarmos aí à frente de várias cidades catarinenses na questão do suicídio, né, está implantando várias situações, inclusive uma das situações é o programa Abraço. Né, estive eu falando com ele até ontem, na última sessão da Câmara de Vereadores, coloquei um vídeo alusivo ao programa Abraço, né, que está sendo instituído pela Inclusão Social, Secretaria do Idoso, CVV em conjunto, e a Prefeitura, o Executivo, encampou esta luta. Né, e eu conversando com o Fabrício, com o prefeito, ele falou: Gelson, estive sábado e domingo passando por várias igrejas, seja católica, seja evangélica, eu falei para mais de 5.000 pessoas sobre esse assunto, que seria com relação ao suicídio. Ele falava assim que foi espantoso as pessoas em verem ele falar a respeito e a admiração de saber que esse assunto é tão recorrente. E eu, né, particularmente entendo que isso vem aumentando, né, no mundo todo, mas principalmente em Balneário Camboriú, com relação à questão das mídias sociais, a rapidez das mídias sociais, dos grupos, né? Falamos aí do grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, isso leva as informações muito rápidas e ao mesmo tempo que ela leva a informação correta, ela leva a informação distorcida sobre a vida, né? E a pessoa fica fazendo, né, deixando a vida como num segundo plano, isso é difícil, então precisamos combater sim isso, mas estamos aí, graças a Deus que o prefeito tem sensibilidade com relação a isso, está colocando toda a sua equipe, todas as secretarias envolvidas, principalmente agora nesse mês alusivo, bem como falou o André, né, que é o Setembro Amarelo, né, para dar consciência da pessoa, para valorizar sim a vida. É que nós tínhamos, se a gente for analisar, nós tínhamos até o CVV está dentro da Secretaria da Pessoa Idosa e nós tínhamos essa ideia de que suicídio às vezes era só na pessoa idosa ou no adulto, e hoje nós temos um grande problema aí que é o número de suicídio no meio dos nossos adolescentes e jovens. Né? O André citou aqui um número, mas tem um índice muito significativo na faixa dos 15 anos, 13 a 15 anos também, viu, vereador? Perfeito, né? Perfeito. E o maior índice hoje de morte, é isso feito, um levantamento feito pela Fundação Mundial de Saúde, né? Entre jovens de 15 a 19 anos. O suicídio é em terceiro lugar. O primeiro é trânsito, se não me falha a memória, o segundo é violência e o terceiro é suicídio. Então veja só, de jovens de 15 a 19 anos, quando nós imaginamos que hoje passa para nós que nesse meio não teria problema nenhum. Então hoje, preocupado com isso, foi aonde o governo municipal, o Fabrício lançou, através da Secretaria ali da Inclusão Social, com a secretária Cristina, esse projeto do Abraço à Vida, juntamente, como já citou o Gelson, com o CVV, né? O Abraço à Vida, que é para dar uma atenção ou acolher a todos, né? Desde os nossos jovens, os adolescentes, os jovens adultos e também o nosso idoso, que hoje, né, nós sabemos que há um grande número também de pessoas idosas aí por vários motivos aí que vêm também a tirar sua própria vida e que nós temos que dar uma atenção a essas pessoas. André, dentro desse contexto, quando a gente fala em jovens, a gente percebe que há um número grande, e aí me vem o conceito de família.
Onde entra a família dentro desse processo? Onde a família está errando para que isso, se é que está errando, para que isso aconteça com os jovens, se é que você tem alguma informação a respeito disso? O jovem, como todas as faixas etárias, o CV, nós trabalhamos com uma linha de valorização da vida. Então, o que acontece? A gente costuma tentar colocar que o suicídio ele é uma consequência de uma vida que foi perdendo valor. Particularmente nos mais jovens, o ato do suicídio, que é um ato isolado normalmente, frente a uma resposta a um desespero, ele está começando o índice maior nos jovens por causa da fase do impulso. Qual que é a característica do jovem diferencial da resposta dele do movimento para o adulto e para o idoso? O jovem ele é mais impulsivo. Então, no momento de querer resolver rápido uma situação, uma das escolhas dele pode ser o suicídio. E por ele ser muito mais impulsivo que as outras fases da vida que a gente já experienciou um pouco mais e para pensar mais nas coisas, a pessoa vai pensar melhor e de repente desiste. Principalmente na questão jovem hoje, o que a gente fala? São os tabus que na sociedade estão sendo mais, inclusive, comunicados acerca das redes sociais também, da internet. Então, um fator de risco para o jovem hoje, a questão da sexualidade. Então, quando a gente vai e consegue divulgar com mais calma, você vê, a gente explica, o jovem hoje, o tabu da sexualidade, o que ele está se descobrindo, o que está acontecendo e a maneira como a família, e aí vem a família, e a sociedade vai aceitar as escolhas deles e o que ele está descobrindo vai influenciar na resposta ao suicídio. Uma coisa que a gente informa é que nos grupos homoafetivos, né, o pessoal do relacionamento homossexual, o índice de suicídio sobe para 17%. Então essas causas que são mais humanitárias, que a gente precisa, de repente, derrubar um pouco aquilo que a gente julga certo e errado, acolher, como o vereador falou, e abrir para compreender o outro, facilita e no relacionamento a gente reduz índice de suicídio. Nesse acolhimento mesmo, nesse abraço da compreensão que o outro está passando e experienciando a vida dele naquele momento. Dentro dessa narrativa e dentro da experiência dos vereadores, a Câmara de Vereadores, de que forma vocês, enquanto nossos legisladores, podem nos auxiliar a comunidade de modo geral, para que situações como essa diminuam? Eu posso... Pode, vai lá. Estava me recordando, né, até na última sessão solene que teve com relação a entidades, eu até homenageei ao CVV, né, uma sessão solene, o José da Arimateia veio aqui receber, mas também lembrando que o vereador mais jovem dessa legislatura, o vereador Lucas Gotardo, muito inteligentemente, né, um dos primeiros projetos que ele fez quando entrou foi fazer um projeto identificando o CVV como utilidade pública, né? Uma lembrança muito boa para que possa fazer convênios. Hoje, o André pode estar aqui me corrigir, mas poucas pessoas, poucos voluntários, né, que tem para atender milhares de ligações. Então, inteligentemente, foi feito projeto de utilidade pública, agora já tem os convênios que estão sendo estudados. O José, inclusive, estava me falando sobre alguns projetos que já foram encaminhados ao Poder Executivo, em virtude de ser utilidade pública agora, para que sim, consiga cada vez mais angariar mais condições, já digo financeiras, para dar essa assistência. Porque hoje, senão, só na questão do voluntariado, ótimo, mas falta, né? Falta a questão de dinheiro. E dinheiro, quando se fala em dinheiro e perder vida, vereador Pedro, isso não se tem preço, né? Não se tem preço. Então precisamos sim das questões, a Câmara de Vereadores entendo que prontamente agilizamos esse projeto, já votamos, já virou lei, né? E agora muito em breve, eu acredito até que talvez já tenha assinado algum, não tenho consciência, André, se já foi assinado algum projeto, para que daí sim o Poder Executivo possa abarcar, né, valores. E até pela própria abertura que se dá na discussão do assunto, nós já trouxemos ali na tribuna da Câmara, o próprio CVV, para trazer ali as informações, as orientações. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, esse debate aqui, é através da Câmara de Vereadores, que nós estamos chegando até a sua casa neste momento, até para trazer algumas informações e trazer esse debate para que você possa acompanhar também a problemática que está aí, não só na nossa cidade, como no estado, no país e no mundo inteiro. Então é uma forma que a Câmara tem também de trazer essa informação até a casa das pessoas hoje, principalmente das famílias. Quero deixar até trazer essa contribuição das famílias que tem que
que deve, a família é o esteio de tudo, tudo é a base de tudo começa ali na família, seja essa família como ela está constituída hoje, seja só com a mãe, ou só com o pai, ou só com a avó, só com o irmão, esse é o conceito de família que nós temos hoje, nós temos que estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, da forma como ela está vivendo, então nossos adolescentes, as nossas crianças, eu recebi agora, inclusive no meu WhatsApp ali, num grupo que eu tenho, um pai fazendo um alerta, por exemplo, de um livrinho ilustrado ali de criança que chega à mão das crianças, que traz ali, num dos personagens do livro, ele cria um amiguinho imaginário e que esse amigo diz para ele que se ele quiser acabar com todos os problemas da vida dele, ele coma uma maçã e vai engasgar com um pedaço daquela maçã e ele vai acabar com todos os problemas. E ainda sugere que para ele não fazer na frente dos pais, para ele fazer quando for dormir, porque se os pais verem, é capaz de dar um tapa nas costas dele e tirar a maçã e acaba com todo o projeto dele. Esse livro está circulando nas escolas, foi isso, vereador? Você entendi? Eu não sei se está sendo nas escolas, porque o pai ali, ele só alerta desse livro e põe inclusive o nome do autor do livro e tudo, que eu agora acabei esquecendo, tem até na capa a autora, porque é uma mulher, a autora do livro, e ele faz esse alerta ali no grupo. Então, coincidiu que veio hoje para mim, inclusive, essa mensagem que antecedia esse debate. Eu digo, poxa, olha, um assunto, inclusive, para a gente debater lá. O risco que as nossas próprias crianças estão correndo, às vezes nem é dentro da própria escola, às vezes nem e eu acredito que não seja dentro da escola, mas um livro que ele adquire aí numa livraria, ou sei lá onde, ou que um amigo passa para ele, entendeu? Então, é isso que nós, pais, avós, irmãos, seja com quem você está vivendo, temos que estar atento, né, a esse tipo de coisa. E não vamos muito longe, né? Nós temos agora, né, a questão da baleia azul, né, que teve, né? Foi recente, né? Isso. Foi combatido até em nível de rede nacional de televisão, né? Muito combatido, e realmente quantas vidas foram perdidas em virtude de um programa ali que se colocava, e era entre os jovens. Era aquilo que no primeiro fala que eu tive, que eu acho que aumentou demasiadamente a questão do suicídio, né? A questão da informação incorreta que as mídias sociais trazem muito rápido. A questão da baleia azul era isso, né? Era sempre na madrugada que acontecia, né? Via celular, a pessoa ia comandando os atos, né, da pessoa do outro lado e fazia a pessoa tirar sua própria vida. Isso temos que combater, sim, com toda certeza. O Câmara Debate de hoje está falando sobre políticas públicas de prevenção ao suicídio, falando sobre esse tema com os vereadores Gelson Rodrigues, do PSB, o Pedro Francês, do PR, e o nosso convidado hoje especial, o voluntário e divulgador do CVV, o André Luiz dos Santos Pereira. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate. O tema de hoje, nossas políticas públicas para prevenir os suicídios
não só do nosso município, que tem aumentado bastante. Balneário Camboriú hoje é a segunda cidade com maior índice no estado. Santa Catarina nem se fala e o Brasil o 8º do mundo. A situação é bastante preocupante. E o que me chamou a atenção no final do último bloco foi um comentário do vereador Pedro Francês com relação a um livro que ele recebeu através do WhatsApp, uma informação. A gente ouve muitos livros circulando em escolas e coisas assim que eu particularmente entendo absurdas, mas é o critério de cada um e os governos estão aí para decidir o que é melhor e o que é pior. Agora, um livro que induz ao suicídio, eu queria, vereador, pegar esse gancho para perguntar ao André, que é do CVV, se esse tipo de informação já chegou até vocês. E se chegou, quais são as providências que podemos tomar para que se evitar, já que o momento é de inverter esse papel e não ampliá-lo, né? E assim, Lacerda, uma coisa que é comum na sociedade, e ano passado e ano retrasado já começou todo um movimento de preocupação com as escolas, porque Baleia Azul, que foi colocado como jogos de desafio o nome, e algumas literaturas que apontam para a criança, de uma certa maneira, conseguir a atenção dos pais ou de quem ela quer conseguir de uma maneira violenta, consequentemente pode acabar levando a um índice maior de suicídios. Então são coisas que parecem brincadeiras, parecem jogos, mas no fundo o que está escondendo? Está escondendo uma carência da criança e daquele jovem do afeto. E quando a gente fala de prevenção do suicídio nessa faixa etária, e aí lembra o papel da família ou de quem está perto, é que o índice aponta que toda criança na fase adulta ou jovem que não recebeu o que os especialistas chamam de nutrição emocional, o que seria essa nutrição? Na infância, na primeira infância, carinho, cuidado e afeto. Toda criança que não recebeu de uma maneira mais assertiva possível carinho, cuidado, afeto na fase da infância, na fase adulta, ela como resposta a uma crise, a uma perda, ela pode querer encarar o suicídio. Tá, mas só para me entender dentro desse teu conceito, com relação ao livro especificamente, ele pode ter sido desenvolvido por uma pessoa que tenha tido esse tipo de comportamento? Você estaria caminhando para chegar nesse ponto? A autora, como disse o vereador, talvez ela tenha passado por todo esse processo para chegar ao ponto de escrever um livro. Pior ainda, alguém publicar esse livro. Perfeito. Para seria esse o caminho ou estou enganado? Eu tive acesso a uma página que eu creio ser do mesmo livro. Sim. Então, assim, a narrativa, ela mostra o personagem induzindo que para conseguir atenção teria que se engasgar com um pedaço de maçã. Perfeito. Mas se engasgar no momento isolado para aquilo ser perigoso e aí conseguir chamar atenção. E aí a gente fala, todo ato suicida, ele é um gesto de comunicação desesperado. Certo. A pessoa está tentando comunicar a dor, exatamente, mas como a gente está diminuindo essa sensibilidade de perceber a dor do outro, e às vezes esse outro está do lado do nosso lado dentro de casa, a gente começa a desenvolver estratégia até para a literatura de começar a mostrar esse problema. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é que o suicídio tem que ser prevenido. Então, se existe na literatura uma incitação a uma violência para chamar a comunicação, a gente precisa urgentemente reforçar essa questão do acolhimento, da atenção, da comunicação em casa, de perceber o que os outros estão sentindo. É extremamente importante. Eu acredito até, André, diante disso tudo, Lacerda, hoje, quando a gente vê que Balneário Camboriú é a segunda cidade do estado nisso, eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acredito que até por Balneário Camboriú ser diferente, por exemplo, de uma cidade ali do interior, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se valoriza, onde todo mundo se ajuda. Balneário Camboriú, nós temos a pessoa, ela se aposenta, ela vai morar em Balneário Camboriú, aí ela se isola às vezes lá dentro de um apartamento. Ela se separa, vamos dizer assim, ela vai morar em Balneário Camboriú, porque daí ninguém fica sabendo, para fugir às vezes até do preconceito do social. Enfim, ou até com problema de saúde também, ao chegar aqui, eu acredito que seja isso, muito dessas pessoas se isolam dentro de um apartamento, às vezes tem dificuldade de se relacionar, de fazer uma amizade, e acaba então entrando numa depressão ou achando que a vida não tem mais sentido, e até para chamar a atenção, como disse o André ali, para chamar a atenção de alguém para dizer, eu estou aqui, eu existo, né? eu também vivo neste mundo, e por isso que nós temos que estar sempre muito atento mesmo
não só na família, como nós falamos, mas no meio dos nossos amigos, aí, com as nossas amizades também, com nossos amigos. Quantos amigos, às vezes, a gente não encontra que tem tipo de dificuldade até de relacionamento, de aceitação na sociedade, e que eu vejo isso muito, se você me permite entrar, ou talvez se você vai entrar no assunto mais na frente, mas eu já deixo aqui o gancho, dentro das próprias igrejas. Eu, por exemplo, acompanho o trabalho dentro da igreja há 38 anos, que vocês sabem disso, né? E já fui catequista, já trabalhei com adolescentes, já trabalhei com jovens, já trabalhei com crianças, né? Fui diretor da marcenaria da prefeitura, onde nós trabalhávamos com adolescentes ali na faixa de 12 a 15 anos, que é o maior problema, e ali a gente via a dificuldade que esse adolescente tinha dentro da própria casa dele ali, né? Pois é. Agora, vereador Gelson, aproveitando até o gancho da questão de dentro da própria família, né? Aproveitando o André, a experiência e o contato que ele tem das pessoas que lá procuram, né, André? O que os principais sintomas hoje que um adolescente apresenta dentro de casa, né? Porque a gente vê a questão do isolamento, a questão de não se sentar à mesa junto, a questão de ficar calado. Quais seriam os principais sintomas, até para quem nos assistem, né, poder identificar, né, nos seus filhos? Daqui a pouco está imaginando que está tudo bem dentro de casa e o problema está ali do seu lado. A criança está se comportando de uma maneira que possa vir a pensar um eventual suicídio. Desse alertar, eu acho que o André... Se ele muda de comportamento, né? É interessante essa visão e esse questionamento de vocês, porque a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser prevenidos. Então a Organização Mundial da Saúde fala que a problemática ela ganha esse tamanho no mundo por uma cultura de ter transformado o ato suicida em tabu. E aí o que está dentro dessa possibilidade de prevenção? O que a gente fala é que quando a pessoa não está bem, e aí o jovem ele passa, quando a gente está nessa fase da adolescência, a gente vai passando por mudanças até fisiológicas, né? Essa parte hormonal, a parte de começar a ter expectativa do que vai querer trabalhar, da carreira que vai ter, a expectativa amorosa, a autoafirmação. Então são tudo isso que já geram mudanças naturais para eles. A cobrança que tem. Exatamente, aí vem a expectativa do outro. E aí, o que reforça principalmente a prevenção do suicídio? A qualidade do relacionamento. Então, quando a gente está ali em casa sendo acolhido, no momento de mudança que a gente está passando, que a pessoa vem, em vez de nos julgar e apontar o dedo, ela senta, conversa, primeiro tenta perceber o que a gente está sentindo, com esforço de compreender o que eu estou sentindo, para, se caso precisar de ajuda externa, até ofertar. E não deixar o jovem ou a pessoa com vergonha do que está sentindo. Isso. Então, que muitas vezes acontece. Se me permite, André, no próprio estudo dele no colégio, onde, se ele vai mal com a nota e ele tem dificuldade de aprendizagem, até isso ele se sente inferior a uma cobrança dos professores, do próprio colégio, da família e até uma cobrança dos próprios colegas de sala de aula, né? Porque que o outro vai bem e eu estou lá, mas eu tenho as minhas limitações às vezes, né? Então tudo isso pode acarretar ali. Já entra aquela questão do bullying, né, vereador Pedro? O bullying também deve levar muitas situações a criança, o adolescente a pensar que é inferiorizado e pensar em tirar a própria vida. Então acho que a questão do bullying hoje, né, está sendo bastante discutido dentro dos colégios, é prestado muita atenção, coisa que antigamente, né, era simplesmente deixava de lado, era aquele que não dava mais atenção. No dia de hoje já não, né, nos colégios, principalmente na rede municipal, né, Balneário Camboriú, posso falar, que é dada uma atenção, inclusive tem professores especializados para identificar as crianças, os adolescentes que estão sofrendo de bullying, porque pode nascer dali uma situação anormal e pode vir criando raízes e chegar até a pensar em tirar a própria vida. Acho que o André pode nos falar com relação ao bullying, que também deve receber algumas ligações. É verdade, com relação ao bullying. Agora tem um outro fator também que gera muito, que ele passa despercebido e que muitas vezes é não considerado como um problema, como uma doença, e tratado muitas vezes com frescura, desculpe o termo, chacota, que é a depressão, que acaba levando para isso. E aí entra o bullying, a depressão é um outro fator que ele tem um número muito expressivo com relação ao suicídio. Ele acaba levando muitas pessoas ao suicídio. Identificar, de que forma identificar essa depressão, né? E como é que se faz para não deixar chegar ao ponto dessa pessoa tirar a sua própria vida? Assim, são dois fatores, né, que a gente fala de risco. Então, assim, o bullying, ele entra nesse campo do relacionamento.
O que a gente costuma falar sobre o bullying? Tem um aluno ali, uma criança que sofre o bullying, mas tem outras que estão aplicando. Frente à valorização da vida, a gente se preocupa e faz um alerta em cima de quem está aplicando o bullying. Por quê? Por que para mim sentir prazer, sendo criança, eu preciso ver o outro sentir vergonha? Isso é cultural? Mas aí, exatamente. Então, essa cultura, ela desvaloriza a vida. Como o nosso trabalho, a gente trabalha a valorização da vida para prevenir o suicídio, a gente acredita que ensinando as crianças a valorizar a vida e o outro, com o tempo termina o bullying. Porque o bullying também está sendo uma consequência de uma demanda que existe. Sim. E aí foi levado para a escola aquilo que eu falei antes da família. As escolas, elas acabaram se tornando um meio de formação emocional e moral das crianças. E aí a expectativa vira para a escola. Sim. Então, ensinar eles que valorizar a vida, compreender o outro, buscar uma forma deles sentirem prazer sem sentir o outro sentir vergonha, vai com certeza diminuir. Frente ao suicídio, o bullying a gente considera um gatilho às vezes. Então a criança ela já está sofrendo emocionalmente, ou o jovem, a vida dele já está sendo desvalorizada e ele ainda tem uma expectativa, que é o que ele representa na escola. E aí se ele vai ali e comunica alguma coisa que por aquela comunicação ele passa vergonha, se sente humilhado, ele pode querer cometer o suicídio também. Então é um processo multifatorial que a base dele de fundo é a pessoa está perdendo o valor de viver e sofrendo emocionalmente, não sentindo ninguém em volta para conseguir descarregar um pouco daquele sofrimento. Agora, dentro da opinião de vocês, nós já falamos aqui, o vereador falou também com relação, e aí mais na linha do nosso Legislativo Executivo, o vereador Francês já falou também sobre o perfil do morador da nossa cidade. Por que esse número tão alto em Balneário Camboriú e alarmante? Não só o fato das pessoas, o senhor citou o exemplo da pessoa ir para cá, mora sozinha, se isola, mas será que esse, dentro do ponto de vista de vocês, é o fator principal? Não, pode não ser o principal, né, Lacerda? Eu até acredito que não seja o principal, mas contribui, às vezes. A nossa cidade, como eu disse antes, é uma cidade diferente. Mas ela tem um conceito diferente, ela tem um conceito de ser uma cidade alegre, que as pessoas vêm para cá para se aproveitar. Aí é que está. Esse que não está encaixando dentro do meu ponto de vista. Nem todos conseguem aquilo que eu falei antes, se relacionar, fazer parte deste mundo, vamos dizer assim, e ele acaba, poxa. Eu conversava semana passada ainda com um jovem que foi meu aluno de Crisma lá em 1980 acho que foi em 85, por ali, 86. Ele hoje é um garoto formado e ele estava me contando ainda na semana passada, quando eu encontrei, que a gente começou a falar agora do por que ele foi morar lá numa cidade e trabalhar nessa cidade lá como ele está trabalhando hoje. E ele então estava me colocando da dificuldade que ele teve quando chegou nessa cidade, da dificuldade que ele tinha de relacionamento. E eu dizia realmente, né, que ele era quietinho na catequese de Crisma, era aquele que quase não era quietinho, era meio isolado, que a gente tentava e coisa. E veja só, ele ainda conseguiu superar, mas às vezes, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas vêm para cá e acabam não conseguindo acompanhar a própria, essa alegria que você está dizendo e tudo isso que acontece, e um motivo outro. Talvez seja para nós ter uma cidade verticalizada também, perfeito, né, Pedro? Vários apartamentos, você acaba ficando realmente isolado, né? Até entendo que não é motivo, mas, bem como o Lacerda falou, a cidade é uma cidade que traz alegria, né? Traz vida, mas é uma questão de, bem, se a pessoa vem para cá, talvez de uma forma sem amizade, difícil de numa cidade interior, vamos colocar a cidade, minha terra natal lá em Porto União, onde todo mundo conhece todo mundo. Chega em Balneário Camboriú, até você conseguir, e às vezes já vem com uma dificuldade, não seja dificuldade financeira, né? Uma dificuldade emocional, dificuldade psicológica de não ter amigos e acaba ficando isolado. Talvez seja uma desilusão no relacionamento, que o André próprio já falou aqui, no relacionamento, ou um problema familiar que ele encontra lá, um problema que hoje, né, se a gente não tiver uma estrutura familiar muito forte ali, eu digo porque eu citei antes e continuo dizendo, a família é a base de tudo.
É onde você encontra amparo. Então, se você não tem essa estrutura, você acaba ficando isolado, ficando sozinho e não sabe, às vezes, a quem recorrer. Aí, para recorrer a um amigo, às vezes eu tenho vergonha. Né? Nós temos hoje, graças a Deus, nós temos as igrejas também que dão uma atenção muito grande, seja igreja católica, igrejas evangélicas, espíritas, enfim, as igrejas como um todo estão dando muita atenção a estas pessoas também, esse assunto na questão de acolher, de orientar, né, de aconselhar, assim como faz o CVV hoje. Olha, nós temos que fazer mais um intervalo, mas eu quero, antes de ir para o intervalo, fazer uma observação para que a gente volte falando no próximo bloco, com relação ao que foi discutido nesse bloco. O vereador terminou falando em família, religião, o nosso convidado falou também sobre o papel, o vereador Gelson também citou isso, os problemas que estamos enfrentando. Mas começamos a ter contradições dentro desse nosso contexto aqui, isso eu quero discutir. Nós estamos falando de base de família. A nossa base da família, a nossa orientação, ela foi de uma família pai, mulher, mãe, filhos e filhas, tios e tias. Esse conceito de família, ele é completamente hoje distorcido daquilo que nós imaginamos, nós tínhamos como base. As igrejas ainda mantêm esse tipo de comportamento. Como isso está interferindo no comportamento do jovem que tem que buscar apoio na família e muitas vezes... Mas as igrejas já estão aceitando, Lacerda, já estão aceitando esse novo conceito de família, entendeu? Mas que é com a mãe, ou qual igreja está aceitando e é isso que nós temos que discutir a seguir. Será que esse não é um dos fatores também? Estarmos ainda muito atrelados ao nosso passado social, mas vamos deixar para o... Às vezes até a vergonha de uma separação. Aí é que está. É verdade. Vamos voltar a falar desse assunto no próximo bloco. Um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à última parte do nosso programa Câmara Debate de hoje. O tema do programa, políticas públicas de prevenção ao suicídio. Na nossa cidade, o número é muito significativo e tem assustado bastante as nossas autoridades, que, claro, têm tomado providências para tentar orientar, como disse o André, que está conosco hoje aqui, junto com o vereador Gelson Rodrigues, do PSB, e o vereador Pedro Francês, do PR. O André, que é voluntário e divulgador do CVV, são necessárias políticas públicas de divulgação e de orientação para que se diminua. No último bloco, nós terminamos aqui quase que num debate com relação ao comportamento social, as nossas origens e o mundo que estamos vivendo hoje. O comportamento dos jovens tem mudado. O André, lá no início, ele falou com relação ao comportamento. Por exemplo, os homens são em maior número suicidas do que as mulheres. E nós hoje sabemos que a sociedade tem um comportamento diferenciado, principalmente no relacionamento tradicional, que seria homem e mulher, hoje em dia já não é mais assim. A sociedade já aceita. Mas as igrejas, a família tradicional, aceita? Não estaria aí o grande problema que nós enfrentamos do aumento do número de suicídios? A nossa formação e a aceitação da sociedade moderna com as mudanças de valores de família. André, começa você e deixa depois os vereadores concluir. Então, essa questão mais social
acerca do aumento do índice de suicídio e em que cada comunidade, cada sociedade está tendo um parâmetro maior ou menor. Por exemplo, qual que é o pano de fundo da mudança social dos últimos anos, né? Então mudou família, mudou orientação sexual, mudou a forma de trabalho e está mudando mais ainda. Então são tudo situações de mudança. A mudança em geral no mundo todo gera sentimento de perda. Então as pessoas sentem que estão perdendo alguma coisa, mesmo que seja às vezes um pensamento muito rígido em relação àquilo. O que a gente fala? Que a sociedade, quanto mais flexível, ela fica mais humana, mais humanitária, reduz o índice de suicídio. Então, na verdade, a gente tenta deixar as pessoas mais seguras que não é você concordar com a postura do outro, mas é você conseguir compreender. Ou, no mínimo, abrir para a compreensão. Porque quando a gente compreende o outro, a gente aceita ele. Perfeito. Quando uma pessoa que não está bem se sente aceita, uma das coisas que ela já diminui é o risco potencial de suicídio. Perfeito. Então, o que a gente precisa é flexibilizar, que a gente consiga ficar mais tranquilo frente às mudanças que estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais rápido. E aí voltamos naquilo que o André falou lá atrás, e eu quero saber a opinião dos vereadores. Quando ele disse que na escola, o problema do bullying, por exemplo, as crianças que têm que ser trabalhadas não é que sofrem, é quem comete. A sociedade, então, tem que ser trabalhada para mudar, já que nós somos uma sociedade conservadora. O preconceito, por exemplo, tem que ser combatido, porque enquanto existe preconceito aí, diante disso que o André acabou de falar, eu me baseio muito e gosto muito de citar, inclusive quando eu uso a tribuna, até pela vivência da gente dentro da própria igreja, eu gosto sempre de citar até textos bíblicos e coisa, né? A Bíblia até diz, você deve odiar o pecado, mas amar o pecador. Entendeu? Você pode odiar um fato, alguma coisa que eu cometo de errado, mas você tem que me amar, porque eu sou o ser humano, eu sou a pessoa, entendeu? O que eu estou fazendo, ele deve ser combatido. Agora, eu tenho que ser aceito, você deve me aceitar, porque eu sou tanto quanto você, entendeu? Então nós temos que, e a partir do momento que a sociedade tiver aceitar dessa forma o outro, e aí nós falamos hoje em preconceito, tudo é preconceito. Existe preconceito porque nós não conseguimos respeitar o outro. A partir do momento que o que eu tenho a ver com a tua vida da forma como você quer que ela seja vivida? A vida é sua, então eu tenho que respeitar isso. Eu posso não querer a tua vida para mim, é um direito meu também, mas eu tenho que respeitar ela como você quer. Mas aí é tudo uma questão de educação, né, vereador Pedro? Eu acho que o incentivo maior vem realmente dentro da família. O primeiro incentivo à valorização da vida é a família, mas a extensão da família é a escola. E aonde que nós conseguirmos atingir com políticas públicas a maneira de se educar, de aceitar, porque agora o mundo está muito dinâmico, estamos vivendo aí, cada dia mais, o dinamismo vai mudando. Que nem bem falou o Lacerda, falou o André, né? Quem que vai cuidar dos filhos? Hoje um filho pode ser criado por duas mães, né? Isso é aceitável? A sociedade aceita? A igreja está aceitando isso? Precisam de dois pais? Isso é normal, hoje já tem essa diferença, né? E isso vai levar a uma criança que está sendo cuidado a rever lá no passado dos avós, que não era desta forma que era feito. E isso pode sim vir a agravar, e o sentimento dela de inferioridade, poxa, por que eu não tenho um pai e uma mãe? Então isso é aceitar, é a questão do preconceito. O André até deixou claro que isso pode vir a agravar, né, André? Se não tratarmos de uma forma correta, vai vir um agravante muito sério aí, em breve, porque isso que nós estamos falando, vereador Pedro, eu imagino aí de 15 anos para cá. Né? Há 15 anos para trás, a forma de família era pai e mãe, tio, tia, né? Hoje já está mudando e tende a mudar muito mais. É uma questão do mundo todo, né? E os índices, inclusive, são de 15 anos para cá, desse aumento significativo, não é isso, André? Exatamente, o vereador foi muito feliz na observação. Para os vereadores terem uma ideia, para a população ter uma ideia, a gente tem no Brasil hoje em cerca já de 30 milhões de pessoas que moram sozinhas. Então, assim, se a pessoa mora sozinha, ela não tem família ali vivenciando com ela. Então, assim, a gente já vive hoje uma realidade de que muitas pessoas têm expectativa de família na sociedade. Então, a sociedade que vai reduzir todo tipo de violência é uma sociedade que a gente começar a organizar ou reorganizar esse amor que a gente sabe que tem que ter dentro de casa com atitude para fora. Então, eu conseguir lidar com aquele companheiro dessa grande família que é a minha comunidade,
do mesmo carinho que eu trato lá dentro de casa. Porque preconceito, medo são tudo pensamentos, ideias rígidas que foram ensinadas lá atrás, que acabam hoje acontecendo por causa de medo. As pessoas têm medo do preconceito. Quando você vai conversar com a pessoa que é preconceituosa, você percebe que ela tem preconceito em relação àquele outro, seja pelo que for, cor, status social, o que a pessoa está passando, mais por medo do que por uma ação que ela quer fazer a outra sofrer. Então a gente precisa tudo desmistificar esses relacionamentos, né? A Prefeitura lançou o programa Abraça a Vida e a Câmara de Vereadores vai realizar uma audiência pública dia 27/9. Eu gostaria que os vereadores falassem um pouco sobre isso. Inclusive eu estou com o panfleto, né, do Abraça a Vida, pedi para a assessoria trazer até aqui e gostaria até de fazer uma leitura, né, que seria as crenças, Lacerda e André, tem crenças distorcidas e pensamentos disfuncionais com relação ao que levam a pessoa a pensar em suicídio. Tipo assim, ninguém gosta de mim, sou uma pessoa chata, sou desinteressante, sou um estorvo na vida das pessoas, não suportarei encarar essa vergonha, o que nós estamos falando aqui, né? Sou um fracassado, minha vida não tem nenhum propósito, nunca serei feliz, não conseguirei superar esse problema. Então quem hoje tem esse sentimento dentro de si, em alguma dessas crenças, que procure, né? Procure o CVV, procure alguém. Tem várias, estava vendo aqui também, vários grupos focais de apoio, né? A Convivência Cristã, Ministério Frutificar, Igreja Bola de Neve, Igreja Sara da Nossa Terra, Igreja Embaixada do Reino de Deus, Casa da Família da Igreja Luz da Vida, e sem contar a inclusão social, a Casa do Idoso, o CVV, né, através do número 188. É nacional agora? Nacional. E também gostaria até, André, que se colocasse para nós, quantos voluntários hoje tem em Balneário Camboriú? Quantas ligações vocês recebem, né, por dia? Eu sei desse número, gostaria que você colocasse até para que a gente incentive as pessoas que queiram ajudar. Até porque tem um curso no final do mês. Exatamente. Isso, hoje a demanda do apoio emocional ela aumentou demais. Como a divulgação acerca da problemática tem aumentado, e a gente fica muito feliz que, para vocês terem uma ideia, o CV existe há 56 anos. Então ele é um trabalho que surgiu em 62 por 17 adolescentes que ficaram preocupados com o ato suicida de se jogar nos trilhos do trem de São Paulo. E aí passou 56 anos e agora dá para dizer que na última década o problema é a demanda mundial foi aumentando e o Brasil está dentro dessa demanda, que está vindo outras frentes de trabalho. E a gente fala que o trabalho religioso de prevenção ao suicídio ele é muito bom. O CVV está enquadrado na linha humanitária, que ele é apartidário e é religioso. Porém, ele trabalha e ajuda a divulgar todo o trabalho que tem de prevenção. Mas quem atende os voluntários, ele só ouve. Isso, eles não influenciam. Não, vamos deixar claro isso para você que... Até para dar boa noite, você pode ligar no 188. Isso, é o nosso método de atendimento que a gente fala que é o princípio fundamental do CVV, é o sigilo e o anonimato. Isso. Então a pessoa que liga para o CVV ela não precisa se identificar, não é a questão daquilo que ela está fazendo que importa, e sim aquilo que ela quer conversar. Então o apoio emocional nosso, ele tem o sigilo como base principal, e a gente também não resolve o problema das pessoas. A gente tenta, numa conversa amorosa, ouvir ela e ajudar ela a desabafar. Porque o que a gente percebe no ato de violência e autoviolência no mundo todo e aqui, é muita falta de uma conversa mesmo. Falta da gente tirar um pouco essa pressão que está acumulando com os dias, às vezes com os anos, e não tem ninguém para conversar. E a gente faz esse trabalho, a gente não dá conselho, a gente não orienta, não vem com fórmula pronta para o problema das pessoas, até porque a gente não tem, né? Mas são seres humanos ali, voluntários, com desejo de acolher e doar calor humano numa conversa. Voluntários, hoje a gente está com 25 voluntários fixos. Para você ter uma ideia, para a gente conseguir em Balneário ter voluntário atendendo 24 horas, precisaria de no mínimo 40 pessoas. E o horário mais crítico é o horário da noite. Da noite, que nesse momento... Mas não necessariamente, uma preocupação com muitas pessoas para, de repente você está pensando em ser voluntário, mas eu vou ter que me deslocar, ir até lá. Hoje existe uma forma alternativa, era legal passar isso, porque você da sua casa você pode ser voluntário, não é isso, André? Isso, o CV ele já tem alguns anos rodando o CVV Web. Então as pessoas que têm a disponibilidade são treinadas para tal, podem dar o apoio emocional depois de um treinamento a partir de casa. Ainda está se bolando o plano piloto para conseguir atender 188, mas de casa já rodando é o atendimento pela internet. Muito interessante, né, vereadores? Vereadores, nós estamos quase no final do programa.
Pode falar um pouco mais para falar, inclusive, do dia 27, o que acontece. Eu quero até fazer uma divulgação aqui, até para quem nos assiste no nosso programa, eu sei que ele é visto, passa durante a semana toda, né? E colocar o que o programa Abraço à Vida, o telefone, o WhatsApp que ele atende, né? Que é o 9982-2322. Os atendimentos especiais, presencial, que tem são no Espaço da Família, que fica na Rua Itália, número 1059, das 13 às 19 horas. Também o Programa de Acolhimento e Inclusão Social, o PAIS, que fica na Rua Bom Retiro, número 1251, que é das 12 ao meio-dia, das 13 às 18 horas. Esse é o programa que a Prefeitura, né, o Executivo, está fazendo um programa municipal que chama-se Abraço à Vida. Acho que é muito importante divulgar, né, além, lógico, do 188, na inclusão social, também na Casa do Idoso, né, vereador Pedro? Isso cabe ressaltar da importância que hoje a gente está percebendo que o poder público está dando a esse problema que nós estamos enfrentando. Você pode ver, né, André, a gente tem o apoio total aqui do governo municipal, da Câmara de Vereadores, aquilo que nós já frisamos no início do programa, né? Então o poder público ele está fazendo a sua parte, ele tá abrindo as portas, ele está ajudando, está colaborando e está criando, né, os projetos aí para que possa melhorar ainda mais esse trabalho. E a exemplo do que nós acabamos de citar, que é esse Abraço à Vida, né? Isso é formidável. Eu estive lá sábado, eu estava lá na abertura na Avenida Atlântica, né? A gente viu o quão importante é esse projeto, as pessoas aderindo, aplaudindo, se abraçando, e isso aí é muito importante, sim, é uma maneira do poder público também abraçar as pessoas, acolher e dizer, nós estamos aqui para aquilo que vocês precisarem, a gente está aqui para dar atenção também. Então, quero aqui, de antemão, até parabenizar o prefeito Fabrício, a Secretaria da Pessoa Idosa, a Secretaria da Inclusão Social, né, na pessoa da secretária Cristina, a Câmara de Vereadores, nós temos os 19 vereadores aqui e todo o quadro de servidores desta casa que apoiam, que estão juntos. Então isso é muito importante, sabe? Estamos chegando ao final do programa, eu quero aproveitar o gancho para agradecer aos três, ao André, nosso convidado, aos 2 vereadores, dar um minuto final para os vereadores e depois eu encerro com... Vou deixar o André, que é nosso convidado, por último. Isso. Vereador Gelson, muito obrigado, boa noite. Seu minuto para falar com o nosso telespectador sobre um tema tão importante. Tema muito importante, eu acho que foi bem relevante a nossa conversa no nosso Câmara Debate, um dos Câmara Debates mais importantes que eu já participei, é o terceiro que eu participo, que é um tema que, assim, que nossa conversa de hoje tenha atingido uma única pessoa que está nos assistindo, que está nos vendo, isso não tem preço. Se nós conseguimos atingir uma única mudança de pensamento na cabeça de uma pessoa que esteja pensando em tirar a sua própria vida, para mim, eu já poderia encerrar hoje, né, a minha carreira política, vereador Pedro, como diz, e ser feliz, porque eu fiz bem. Então, isso é o que importa, nós trazermos aqui, utilizarmos esse espaço que nós temos no Câmara Debate, na Câmara de Vereadores, né, para salvar vidas. Porque além de tudo que nós podemos fazer tudo, mas se nós salvarmos uma vida, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Então, só agradecer ao André, né, que nós consigamos, né, mais voluntários, assim como o André, para estar lá prestando serviço para a comunidade e salvando vidas. Agradecer a presença do vereador Pedro, sempre é um prazer estar ao seu lado, Pedro. O senhor sempre trazendo umas boas palavras bem colocadas, e ao Lacerda aí que conduz esse programa aí com extrema excelência. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, vereador. Vereador Pedro, obrigado, boa noite, seu recado final. Lacerda, eu é que tenho que agradecer, nós que agradecemos, né, a você por trazer um tema tão importante aqui para o debate, a Rafa, que eu sei que ao seu lado escolheu esse tema, né, ao André, que nos acompanhou e trouxe hoje alguns esclarecimentos, informações importantes para nós, fez com que esse debate aqui pudesse chegar ao nível que chegou, justamente porque você tem um conhecimento e nos passou esse seu conhecimento, essas informações. Obrigado. E quero aqui também convidar você a se policiar também na questão do preconceito, da aceitação ao outro,
que nós possamos nos amar, nos respeitar mais um pelo outro, um respeito maior um pelo outro, entender o outro com suas diferenças, ninguém é igual neste mundo. Nós recebemos o maior dom de Deus, de sermos um ser único nesta vida. Não tem ninguém igual a você, como não tem ninguém igual a mim. Então vamos valorizar isso aí, porque o dom da vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. E vamos cuidar da nossa vida, vamos zelar por ela, vamos amar a nossa vida, seja ela como ela está sendo vivida. Uns sorriem, outros choram, mas você está vivo, você tem a vida. Hoje você chora, mas amanhã você está sorrindo. Essa é a importância da vida. Já pensou se nós passássemos 24 horas do nosso dia sorrindo? Não teria graça, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos sorrindo, amanhã nós podemos ter problemas, podemos estar tristes, mas amanhã nós voltamos a sorrir de novo. Então, sorria pela vida, porque a vida é bela, vale a pena viver. Um abraço e obrigado pela sua atenção também nesta noite de hoje. Obrigado, vereador. André, obrigado por estar aqui conosco, participando desse tema tão importante. Para finalizar, o contato do CVV, quem quiser ser voluntário, como faz? Obrigado, viu? Eu queria agradecer também a equipe de jornalismo aqui da TV Câmara, o Lacerda, e ao mesmo tempo agradecer e parabenizar, né, o Poder Público e o Poder Legislativo aqui de Balneário, porque o município aqui tem sido, pelo menos na nossa regional Catarina, um dos municípios mais abertos ao espaço, ao enfrentamento e como o vereador falou, a sensibilização da problemática. Sim. Então, o posto de Balneário agora, dia 31 de agosto, fez 3 anos, mas são 3 anos de um intenso relacionamento com os poderes aqui, legislativo e executivo, e com uma abertura muito grande de espaço para nós. Isso nos alegra muito e, lógico, aumenta a responsabilidade de estar buscando e capacitando as pessoas para o trabalho, né? A gente vai fazer um curso de capacitação para os voluntários dia 30 agora, de setembro. É um domingo. Esse domingo são 2 períodos, então tem 2 palestras, 2 momentos de manhã e 2 à tarde. Então, nesse dia, as pessoas são convidadas a conhecer o CVV e perceber como que está essa sociedade que precisa do apoio emocional voluntário para reduzir suicídio. Para fazer a inscrição? Isso, para fazer a inscrição pode fazer pelo site do CVV, que é o cvv.org.br, ou o e-mail de Balneário, que é o balneariocamboriú, @cvv.org.br também. E para acompanhar o Setembro Amarelo pela internet e tudo o que está acontecendo é setembroamarelo.org.br também. Então ali tem bastante informação e links para as pessoas irem pegando mais informações de como lidar, como valorizar a vida para prevenir o suicídio, né? Agradecer aos telespectadores e aproveitar o que o vereador falou e lembrar que diante de tudo que a gente pode estar sentindo e passando nessas alegrias e nessas tristezas, né? Lembrar que você não está sozinho. Que você tem pessoas que talvez você não está em contato agora, mas que estão em algum momento disponível para estar conversando e de alguma maneira estar ajudando a reduzir essa pressão, que pode estar fazendo você não querer mais viver. E deixar essa mensagem, né, o número do CVV 188, a gente atende a nível Brasil 24 horas por dia, e agradecer pelo espaço de novo. Obrigado. Obrigado mais uma vez aos vereadores, obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.